Primeira pergunta de hoje vem lá da Amanda. Pastor, o que eram os nazireus? As pessoas nasciam ou escolhiam ser? Excelente pergunta. Nazireu vem da palavra nazir, que significa separado ou escolhido. E era uma forma de consagrar os filhos mediante uma direção divina para o ministério profético ou sacerdotal. A maior história, nós temos várias histórias de nazireus, mas a maior história de nazireu, com certeza, é a de Sansão, que o Senhor apareceu através de um anjo aos pais de Sansão e disse que o menino que estava no ventre da mãe de Sansão, mulher de Manoá, seria um nazireu. Então, eles não poderiam ter algumas práticas e o menino, durante sua vida, jamais poderia tocar em cadáver, beber bebida forte, jamais poderia cortar o cabelo ou qualquer pelo do corpo. Então tinha umas regras do voto de nazireato. Tá? Sansão foi um transgressor, enfim, ele quebrou algumas regras, mas ele é um exemplo bem conhecido do voto de nazireu. Tá? Sobre se as pessoas nasciam nazireu. Era escolhido por Deus e os pais eram avisados por Deus através de uma visão, de um anjo, para que pudessem consagrar o menino durante toda a sua vida. Agora, haviam situações em que o homem fazia um voto de nazireu, que era quando ele estava prestes a executar uma obra de Deus, uma obra para o Senhor. Vou dar um exemplo para vocês. Eliseu. Quando Eliseu, profeta, recebeu o chamado por Elias, que Elias jogou a capa sobre Eliseu, a partir daquele momento ele consagrou um voto de nazireu. Então, ele estava nesse voto até o dia que se cumprisse aquela palavra. Então ele não cortou o cabelo, nem a barba, ele não tocou em cadáveres, enfim, todas as regras do voto de nazireu. E quando Elias foi assunto ao céu, ou arrebatado ao céu, e deixou a capa cair, e aí Eliseu pegou a capa e bateu no Rio Jordão, perguntando onde está o Deus de Elias, e aí o Rio Jordão se abriu. Depois daquele episódio, Eliseu entregou o voto de nazireu. E aí ele raspou todos os pelos do corpo, inclusive os cabelos da cabeça. Então ele ficou careca, sem barba, sem pelos no peito, ele raspou todos os pelos do corpo. Muita gente confunde os meninos chamando ele de calvo, achando que estavam zombando dele. Mas ali tem uma confusão histórica. Porque Elias desapareceu, os profetas nunca encontraram Elias, e muitos assassinos, quando ficavam presos, eles tinham os cabelos, assassinos, criminosos de qualquer outro crime, tinham os cabelos raspados. Isso é comum, inclusive, até hoje nos presídios, tá? Para evitar a infestação de piolhos, de pragas. Então, quando saíam do cárcere, saíam carecas, né, com a pele raspada, tanto cabeça quanto barba. E talvez o que os meninos estavam insinuando era que Elias foi assassinado por Eliseu, porque Eliseu queria o seu lugar. Então foi por isso que ele amaldiçoou os meninos, porque ele estava sendo acusado de um crime que ele não havia cometido. Tá?